Restauração. Há muitas coisas que não dá para restaurar. Há muitas coisas que não dá para voltar atrás e ser como antes. Não é verdade? Pois é o tema do nosso devocional de hoje. Hoje é dia 30 de maio de 2025 e o tema do nosso devocional é o Deus restaurador. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Família, tudo bem? E espero que sim. Queridos, hoje é dia 30 de maio de 2025 e o nosso tema é o Deus restaurador. Havia um quadro da Santa Ceia pintado há muito tempo por um artista famoso chamado Giorgio Vasari, um italiano. E no ano de 1966, a Itália, a cidade de Florença, foi invadida por uma grande enchente de água. Um grande catástrofe naquela cidade fez com que este quadro famoso da Santa Ceia, pintado pelo Giorgio Vasari, ficasse inundado com 12 metros de água cobrindo ali aquele quadro. E no pensamento de muitas pessoas não tinha mais como restaurar aquele quadro, aquela situação. Quem olhasse para aquele quadro duvidaria e meneavam a cabeça dizendo que não teria mais jeito. Após 50 longos anos, muitas pessoas, muitos profissionais e voluntários conseguiram mudar a ideia de todos na cabeça e restauraram aquele quadro como dantes. A Bíblia Sagrada conta a história do povo de Israel, quando o rei de Babilônia invadiu Jerusalém e levou todo o povo cativo para a Babilônia. A Bíblia diz que o povo perderam toda a esperança de todos se esvaíram. Ontem o nosso tema foi agarrando-se à esperança. Hoje já estão perdendo a esperança. O povo de Israel, cativos na Babilônia, o rei de Babilônia havia os levado e o povo perderam a esperança. O profeta Jeremias, ele conta como era que estava a esperança do povo no livro chamado Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 1. A situação estava tão grave que Deus chama um homem chamado Ezequiel como profeta, leva Ezequiel a um vale cheio de ossos secos, representando ali aqueles ossos secos como se fosse Jerusalém, como se fosse o povo de Israel, o soldado de Israel. Não havia mais esperança, não havia mais como ser restaurado, não havia mais como eles viver, mas Deus leva o profeta Ezequiel para aquele vale e faz-lhe uma pergunta. Ezequiel, filho do homem, poderão viver estes ossos secos? E ele disse, Senhor Deus, soberano, só tu sabes. A Bíblia diz que naquele momento Deus disse para ele, profetiza, filho do homem, sobre os ossos secos para que haja vida, para que eles voltem a viver. E a Bíblia diz que Ezequiel profetizou como Deus havia dado ordem e os ossos começaram a se mexer, tendões procuravam sua parte, dedos procuravam outro, os ossos começaram a se mover de um lado para o outro e levantaram-se e tornaram-se um grande exército. E a mensagem principal de Deus era que, assim como aqueles ossos foram restaurados, Deus poderia e faria com Israel uma grande restauração. Os danos, a princípio, podem ser até irreparáveis, coisas que acontecem que nós balançamos a cabeça e dizemos não há como, não terá uma restauração, acabou, vamos jogar os pontos, vamos jogar a toalha, vamos chutar os baldes. Mas eu quero lhe dizer uma coisa aqui, o nosso Deus, ele é um Deus restaurador. Assim como ele restaurou o povo de Israel, assim como ele restaurou Judá, ele restaurou a sorte desse povo. Deus pode entrar na sua vida, meu irmão, e restaurar a sua vida por completo. Ele pode restaurar a sua família. O nosso Deus, ele pode restaurar o seu filho, a sua filha, o seu marido, ele pode restaurar a sua esposa, ele pode restaurar o seu casamento, ele pode restaurar o seu matrimônio, Deus pode restaurar o seu chamado, o ministério, ele pode restaurar as promessas na sua vida, ele pode restaurar a igreja, o ministério, o seu chamado, ele pode restaurar. Ele pode restaurar uma cidade, um país, um estado, um governo. Ele é Deus, ele está no trono, ele não perdeu o trono, ele não perdeu o lugar,
e nem a vontade de operar. Mas há uma receita, a Bíblia diz, ontem nós lemos essa receita: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, clamar e me buscar, eu ouvirei desde o céu, sararei a sua terra, sua família, sua casa, seu lar. Ele restaura tudo isso. Cabe a cada um de nós quais os próximos passos que daremos. Pois o nosso Deus é um Deus de esperança, o nosso Deus é um Deus de restauração. Eu digo, eu quero restauração. Eu quero restauração. E a única esperança real de Deus Ele é fiel na sua restauração. Vamos lá? Hoje eu vou começar pelo Novo Testamento, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Jesus agora está ali com Lázaro, né? Lázaro morto. E ele estava conversando com Maria ontem, né, com Marta. Marta corre em casa, chama Maria. Maria agora vem correndo, sai rápido de casa. As pessoas que estavam na casa de Maria vendo quando ela sai, diz, ela está indo para o sepulcro de Lázaro. E vão correndo atrás dela. E quando eles se deparam, estavam Jesus ali na frente. Jesus estava, Maria vai se prostrando perante ele e disse, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E a Bíblia diz que aquilo condoeu-se no coração de Jesus, Jesus perturbou-se, e a Bíblia diz que ele chora. As pessoas disseram, vê como o amava, a ponto de chorar. Jesus pergunta onde o puseram. Disseram ali, ele vai até a gruta onde Lázaro estava. Quando chega lá, tinha uma grande pedra no sepulcro. Jesus diz, tira a pedra. Maria chega perto dele e diz, Senhor, já cheira mal, faz 4 dias. Ele disse, tira a pedra. Não, já te disse, se creres, verás a glória de Deus. Então tiraram a pedra. Jesus clama e diz, Lázaro, com grande voz, Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai, todo amarrado, todo enfaixado. Ele disse, tira a faixa e deixa-o ir. E ali aconteceu esse grande milagre na vida desse jovem. A fama dessa ressurreição foi tão grande que a Bíblia diz que muitas pessoas começaram a crer em Jesus. Mas alguns correram. Irmãos, quando a gente faz uma boa ação, quando existe alguma coisa que acontece, tem os defamadores, tem aqueles que correm para falar bobagem, tem aqueles que correm para denunciar, tem aqueles que correm para fofocar. Os fofoqueiros de plantão correram e disseram lá para os mestres da religião, os fariseus, e disseram, olha, Jesus curou Lázaro, Jesus ressuscitou Lázaro, e muita gente está crendo nele. Então eles disseram uns para os outros, não está na hora da gente dar um basta nisso, a gente tem que parar. E a Bíblia diz que naquele momento um homem chamado Caifás, que era o sumo sacerdote, ele profetizou sem saber que estava profetizando. Às vezes alguém vai querer até desejar o teu mal, e ele não sabe, mas é Deus usando a boca dele, as cordas vocais, para abençoar a sua vida, falando às vezes um mal, e Deus vai transformar esse mal em uma grande bênção. Aí a Bíblia diz que Caifás levanta-se e diz assim, olha, é melhor pelas escrituras um homem só morrer por todo o povo do que toda a nação perecer. Aí a Bíblia diz que ele não sabia, mas estava profetizando que era necessário Jesus morrer, não só pelo povo de Israel, mas por as nações de todo mundo. E ali a Bíblia diz que eles agora começam a tramar um plano para prenderem Jesus. Agora chega a Páscoa, né? Terminando o capítulo 11, chega a Páscoa, muitos judeus vão para a festa e há uma interrogação. Se vocês verem ele, avisem para nós que nós precisamos ter o encontro com Jesus de outra maneira, né? Então vamos ver nos próximos capítulos o que vai acontecer com Jesus. Mas vamos lá para o livro agora de 2 Crônicas. Nós hoje vamos ler o capítulo 10, 11 e 12. Salomão morreu no capítulo de número 9, agora o seu filho Roboão assumiu o reinado. Aqui no livro de 2 Crônicas ele não vai trazer os detalhes por detalhes do que aconteceu, porque já contou lá no livro de 1º e 2º Reis, né? A história está toda lá, então aqui eles trazem uma parte somente reduzida. Mas aí a Bíblia diz que aconteceu algo. Jeroboão, filho de Nebate, ele vem até o rei Roboão, que agora é o novo rei, e ele diz para Roboão, olha, eu quero que o teu pai nos tratou muito pesado, muito mal, então a gente queria ver como é que você vai nos tratar. Se você tratar a gente com brandura, né, com amizade, com um amigo, a gente vai ser o teu servo, mas se você não tratar, e a Bíblia diz que ele vai se aconselhar. Conselho é muito bom. Ele se aconselha com algumas pessoas já de idade, que eram os conselheiros do seu pai, conselheiro de Davi,
e que dão os conselhos dizendo o seguinte: olha, se tu tratar eles bem, eles vão ser teu servo, eles vão estar aqui no palácio, né? Mas se tu tratar mal, tu vai perder esse servo. Mas ele não gostou desse conselho, procurou o conselho dos amigos dele mais jovens, que disseram: não, fala para eles que você vai ser mais duro do que o pai, né? Se o seu pai tratava eles com chicote, você vai tratar eles com chicote e com escorpião. E essa resposta trouxeram para Jeroboão. Jeroboão não gostou nada dessa resposta e separou-se aí, dividindo-se 10 tribos para Jeroboão e 2 para Roboão. Aqui em 1ª e 2 Crônicas não trata isso, mas lá no livro de 1º e 2 Reis trata sobre este assunto. Mas vamos para frente. Aí a Bíblia diz agora que ele está reinando de um lado, Roboão, e do outro lado, Jeroboão. Mas aqui não conta a história, né? Aqui eu estou trazendo só por cima só. Capítulo de número 10, Roboão junta aí 180 mil homens para lutar, para guerrear contra as outras tribos de Israel. Por quê? Porque ele fica com a tribo de Judá e Israel agora está com Jeroboão e ele quer unificar novamente. Quando ele prepara esse povo aí para lutar, Deus toma um profeta chamado Semaías, e o profeta Semaías diz: assim diz o Senhor, não lutem contra os seus irmãos, porque isso procedeu da minha parte. Cada um volta para sua casa. E voltaram para casa. É Deus que manda, é Deus que governa. Ele governa no céu, governa na terra, né? Não adianta o inimigo pelejar. Mas o texto bíblico diz que Jeroboão, ele não agiu muito bem. Ele começou fazendo estátua, começou fazendo imagem e leva o povo de Israel a pecar contra Deus. Ele pega todos os sacerdotes, expulsa os sacerdotes de lá, os sacerdotes voltam para Roboão, que é o rei de Judá, e eles se alinham com o rei de Judá, Roboão, né? A Bíblia diz aí, terminando o capítulo número 11, a Bíblia diz que Roboão, ele, durante 3 anos da sua vida, ele foi muito crente. Ele temia o Senhor. Mas depois ele abandonou o Senhor. Termina a vida dele aí. A Bíblia diz que ele tinha 18 esposas, 60 concubinas. Teve 28 filhos e 28 filhos e 60 filhas. Mas no meio desses filhos todos, ele tinha um preferido chamado Abias. Então ele vai treinar Abias para Abias ser o seu sucessor no reino de Judá. Ele dá dinheiro aos seus demais filhos e dá uma cidade a cada um deles para eles ficar longe, né? E ele vai tramando, estrategista. Chegamos agora no capítulo número 12. No capítulo número 12, a Bíblia diz que este Roboão fica muito famoso. Aí quando ele fica famoso, a fama às vezes é muito perigosa. A fama às vezes esconde um perigo muito sério, que quando a pessoa não está acostumada com ela, pode cair. Olha só, a Bíblia diz lá no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 4, que Satanás se apresentou até para o próprio Cristo, para o próprio Senhor, dizendo: olha, tudo isso te darei se prostrar me adorar. E mostrou todos os reinos do mundo, a fama que ele teria, né? Mas de fama, Jesus estava fora, né? Ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas vamos lá. Aí a Bíblia diz que Roboão, ele ficou famoso. Quando ele ficou famoso, ele largou o Senhor. Por causa disso, Sisaque, o rei do Egito, entra na cidade de Judá e leva todo mundo cativo. Aí, nesse momento, o povo corre para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, encontra lá com o profeta Semaías. Semaías diz para Roboão e para todo o povo de Judá: sabe o que aconteceu? A Bíblia, vocês abandonaram o Senhor, então o Senhor abandonou vocês. Vocês vão servir sim a Sisaque, o rei do Egito. A Bíblia diz que houve um arrependimento naquele povo, e houve um arrependimento em Roboão. Aí Deus manda dizer: olha, eles vão invadir a cidade, vocês vão servir, para vocês aprenderem, terem o entendimento qual é melhor, servir a Deus ou servir aos reis de outra cidade. Terminando aí o texto bíblico, a Bíblia diz que o coração de Roboão nunca foi um coração fiel, e ele nunca foi um homem de buscar ao Senhor. Aí eu fico olhando, como é que pode o texto bíblico dizer que ele nunca em seu coração decidiu buscar fielmente o Senhor? Por que está escrito isso na Bíblia? É porque o escritor da Bíblia é o próprio Deus, e ele conhece o homem, as intenções do coração do homem. Por isso está escrito aqui. Ele sabia, ele conhecia quem era Roboão. Agora Roboão morre,
e o seu filho Abias assume o reinado em seu lugar. Vamos ver os próximos capítulos. Grande abraço a todos, Deus abençoe e amanhã tem mais.